Hoje eu vou falar de amor. Semana passada foi Dia dos Namorados, e aí eu revisitei algumas histórias minhas, alguns romances, algumas histórias de amor, e aí tem uma delas que eu queria muito compartilhar com vocês. Eu me descobri gay com 16 anos. Até lá eu tinha uma coleção de namoradas. Claro que desde sempre eu olhava diferente pros meninos. Eu não podia ver o Thiago Lacerda na televisão, que eu ficava doido. Mas eu era muito ingênuo, então eu não entendia muito bem o que se passava aqui dentro. Com 16 anos eu fiz o meu primeiro curso de teatro e lá eu conheci o Cristiano. O Cristiano tinha todo aquele poder de sedução, tinha um olhar marcante, era o pegador dos pegadores, um gato. Certa vez teve uma festa de Halloween e aí todo mundo do teatro se preparou pra ir. Todo mundo com fantasias, com maquiagens, e eu fui de corvo, todo de preto, com a maquiagem branca, batom preto e tal. E aí depois na pista de dança, a minha maquiagem começou a derreter. E aí o Cristiano perguntou se eu queria a ajuda dele pra retocar. Ele já tava investindo, fazia tempo. E aí a gente foi pro banheiro pra ele retocar a maquiagem. Enquanto ele retocava a make, ele perguntou: Posso? Pode o quê? Beijar. Aí eu falei que podia. E aí ele me beijou. E aí eu gostei. Eu achei estranho, mas eu gostei. Eu continuava achando estranho, mas eu continuava beijando. Mas não é essa história que eu quero contar. Isso foi só a introdução pra vocês entenderem como que eu me descobri gay. Eu quero falar de um cara chamado Alex. Um cara que mudou toda a minha vida. Pouco depois dessa história com o Cristiano, eu fui com o pessoal do teatro pra uma balada chamada Túnel. E pra entrar você precisava ser maior de 18. E eu tinha 16. Mas arranjar a RG falso na época não era nada difícil. Minha primeira balada da vida. E eu achei muito estranho ver os caras se pegando na pista. Mas, tipo, muito estranho mesmo. E aí eu tava parado na escada, igual eu tô aqui agora, parecendo um peixe fora d'água. E aí apareceu um cara. Aí esse cara parou, olhou pra mim e aí ele me perguntou: Você tava no show da Elba Ramalho na semana passada? Tava. Eu te vi lá. Você tá sozinho? Não, tô com os amigos. Tô sozinho. Não tá mais. E me lascou um beijo na boca. Não sei o que acontecia com esses caras, que todos queriam me beijar. O nome dele era Alex, ele tinha 23 anos, sagitariano, também morava em Itaquera. E a gente ficou a noite inteira juntos. Sabe quando a pessoa tem um papo legal, quando rola aquela química gostosa e você fica casadinho na balada? Foi isso que rolou. No fim da noite, quase amanhecendo, ele perguntou se eu queria uma carona. Aí eu falei que não, que preferia ir embora com os meus amigos e tal. E aí ele anotou o telefone dele no guardanapo e pediu pra eu ligar pra ele. E eu falei que com certeza ligaria. Só que nessa noite aconteceram duas coisas. Primeiro que eu menti pra ele, né? Eu falei que eu tinha 18 anos, sendo que na verdade eu tinha 16. E segundo, que eu perdi o guardanapo com o telefone dele, gente. O que me deixou muito triste o final de semana inteiro. Na segunda-feira à tarde, eu tava em casa assistindo Rei do Gado, que tava sendo reprisado no Vale a Pena Ver de Novo. Eu lembro até a novela, gente. E aí de repente, alguém bate no portão me chamando pelo nome. E aí quando eu fui ver, acreditem, era o Alex, gente. E aí eu não tava entendendo nada, meu coração começou a sair pela boca, parecia que era uma miragem. O que você tá fazendo aqui? É que você não me ligou, eu queria muito te ver. Como você sabe que eu moro aqui? Você me falou que morava em frente à locadora Light Video. Vocês lembram que eu já contei essa história pra vocês? Que eu morava em frente a uma locadora e era apaixonado pela menina que trabalhava lá? Então, eu contei pra ele também. Cara, você não pode ficar aqui, se meu pai chega e te ver, ele me mata. Calma, e como eu faço pra te ver? Me encontra à noite, você pode me encontrar onde eu faço curso de teatro. Aí eu contei pra ele onde eu fazia curso de teatro e à noite ele tava lá me esperando. O Alex foi um dos maiores presentes de toda a minha vida. Depois desse segundo encontro, a gente começou a se encontrar todos os dias e nunca mais a gente se desgrudou. A gente ficou completamente apaixonado. E na minha cabeça, eu já tava criando um lindo castelo de morangos que a gente ia morar e viver felizes para sempre. Depois de 2 semanas juntos, ele me levou pra conhecer a casa dele e aí eu senti que eu precisava contar a verdade pra ele. E aí quando eu falei que eu tinha 16 anos, ele ficou muito preocupado, porque eu era menor de idade e o meu pai, gente, meu pai ele era muito foda, muito foda. Só que aí já era tarde demais, ele disse que estava muito apaixonado e que topava correr esse risco. E aí ele me apelidou de Menininho 16, me pediu namoro e colocou uma música pra eu ouvir. A música era essa daqui, ó. Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Quando eu dei por mim, tentei fugir. Nunca nenhuma música foi capaz de mexer tanto comigo como essa mexe.
Alex e eu namoramos 4 meses e juntos a gente viveu uma história linda. Ele me apresentou lugares maravilhosos, pessoas inesquecíveis, me mostrou um outro mundo e ele é muito responsável pelo homem que eu me tornei hoje. Um dia ele ligou lá em casa e quem atendeu foi meu pai. E aí ele confundiu as vozes e chamou meu pai de bebê. Aí meu pai pegou e achou estranho, né? Como assim bebê, chamando meu filho de bebê? O Alex ficou assustado com a situação e desligou o telefone. E aí meu pai saiu puto, sem entender nada. Eu realmente mudei muito depois que conheci o Alex, e aí a minha família começou a perceber as mudanças nas minhas atitudes. Pra mim, o Alex era tudo, então eu fugia de casa pra poder sair com ele, eu deixava de fazer as minhas coisas pra poder ficar com ele, e ele não sabia de nada disso. Ele não sabia que pra eu ir pra uma festa com ele, ou pra poder viajar com ele, eu tinha que fugir de casa, ou inventar alguma história pros meus pais, porque pra ele achava que os meus pais deixavam eu sair de casa com os meus amigos. De um lado, tudo isso que eu fazia era muito inconsequente da minha parte, mas eu tinha só 16 anos, eu tava começando a entender a vida. E pra mim tudo valia a pena, porque eu fazia por amor. Eu retornei a ligação pro Alex, e aí eu disse que meu pai tava desconfiando e tal. E aí o Alex, muito preocupado com essa questão da idade, ele achou melhor terminar. Aquilo me deixou tão no desespero que eu comecei a chorar no telefone e falar que eu amava ele e tal. Canceriano, né, gente? Canceriano, vocês me entendem. E aí só sei que eu corri pra ir pro encontro dele. Quando a gente se encontrou, 20 minutos depois, ele tava tenso, preocupado, se tremendo todo. E aí ele disse que a minha irmã já tava sabendo de tudo. Moral da história, a minha irmã ouviu que eu tava chorando no telefone falando que amava alguém. E aí quando eu desliguei, ela discou no último número pra ver quem era. E aí ele atendeu. E aí ela jogou um verde, dizendo que já sabia de tudo. E ele caiu. Aí quando eu cheguei em casa, a minha irmã falou que independente de qualquer coisa, ela estaria do meu lado e pediu pra eu contar a verdade. E aí, na hora, eu tava tão desesperado que eu contei tudo. Eu achei que tendo alguém da família do meu lado, as coisas ficariam mais fáceis pra mim e pro Alex. E a minha irmã achou que o melhor seria eu contar a verdade pros meus pais, antes que eles ficassem sabendo de outras formas. Dia 23 de agosto de 1999 vai ser para sempre o pior dia da minha vida. Eu reuni meus pais, as minhas irmãs, o meu cunhado na época e a minha avó, que eu disse que tinha uma coisa muito importante para contar. As palavras não saíam da minha boca e minha família ali toda parada na minha frente querendo saber o que eu tinha para contar. E minha mãe achando isso, achando aquilo. Depois de todas as tentativas frustradas da minha mãe, meu pai levantou, chegou perto de mim e me perguntou: "Você é viado?" Nem precisei responder nada. O silêncio já falou tudo. Meu cunhado levantou, segurou meu pai para meu pai não avançar em mim. Meu pai começou a passar mal. Foi uma noite horrorosa. Na época, em 1999, as coisas eram muito mais difíceis do que são hoje. Se hoje existe homofobia, imagina como que não era naquela época. Meu pai falou coisas horrorosas que eu não vou repetir aqui para vocês. E ele queria denunciar o Alex, porque eu era menor de idade. Que aí eu batia no peito e gritava, e dizia que não adianta, que chegando lá eu vou falar que ninguém me seduziu, que eu que quis, eu que fiz por livre e espontânea vontade. Depois de muitas horas de briga e discussão, meu pai pegou o carro e saiu aí pelo mundo. E enquanto todo mundo se trancava nos quartos para chorar, a minha avó foi a única que chegou perto de mim e disse: "Pra mim nada muda, você continua sendo meu neto." E aí quando chegou umas 7 horas da manhã, meu pai chegou em casa e me deu uma passagem para eu ir para casa dos meus tios no Paraná. Nesse mesmo dia, já à tarde, eu encontrei o Alex. Eu entrei no carro dele, ele dirigindo, eu olhando pela janela, os dois em silêncio. E aí ele parou o carro no estacionamento de um parque. E aí, sem falar nada, ele ligou o som. Tá tudo bem, passou. Aí a gente deu um abraço apertado, a gente falou que um dia a gente ainda fica junto e ali foi a nossa despedida. E aí no dia seguinte, 25 de agosto, às 11 da manhã, eu tava indo pro Paraná, sozinho. Sei lá, gente, na época eu achei que também pudesse ser a solução, sabe, ir pro Paraná. Só que eu e minha mãe, a gente não conseguia ficar longe um do outro, né? Aí passou um tempinho, rapidinho eu voltei. E aí quando eu voltei, meu pai perguntou pra mim: "E aí, mudou?" Como se fosse possível mudar, né? Como a gente muda de cueca, como a gente muda de camiseta. E aí eu baixei a cabeça, não respondi nada. E aí a minha mãe falou: "Vamos tapar o sol com a peneira?" E assim foi.
E assim foi. O tempo passou, surgiram outras pessoas, outras histórias, outros amores. Eu vivi muitos outros relacionamentos lindos, eu conheci caras incríveis, eu conheci uma mina também muito incrível no meio desse rolo todo aí. Tive 2 relacionamentos abusivos, um deles eu não gosto nem de lembrar. Foram realmente muitas histórias de amor, me apaixono com muita facilidade, mas eu ainda acho que essa foi uma das mais marcantes. Talvez por ser a primeira história de amor de fato, né? A vida seguiu, gente. A fila andou, a catraca girou, bola pra frente que atrás vem gente. Assim que esse é o meu lema. O Alex hoje tá bem casado, tá feliz. Ele sabe de todo esse carinho que eu tenho por ele e eu sei de todo o carinho que ele tem por mim também. E eu só tenho a agradecer por essa história. Eu só tenho que agradecer por ter sido ele, por ter sido com ele. Mesmo ausente, ele sempre me deu forças para eu me tornar o Cid que eu sou hoje. Porque quando a gente se conheceu, eu não sabia de nada. Eu não sabia do mundo aí fora, eu não sabia como é que era. E foi ele que me ensinou muita coisa. Eu era um menininho de 16 anos que não sabia nada da vida. Meu pai, por muitos e muitos anos, eu julguei essa atitude dele de me mandar para o Paraná. Mas ele também não sabia o que estava fazendo, ele não sabia o que estava acontecendo, era tudo muito novo para ele. Eu sei o que ele teve que passar para ultrapassar todas as barreiras para aceitar o filho dele. Eu não conto essa história com mágoa. Eu me emociono quando conto, mas eu não tenho mais mágoa. Já tive, por muito tempo. Assim como ele teve a mágoa dele também, mas não tenho mais. Eu acho que ele também não tem. E eu agradeço a minha irmã também. Por muitos e muitos anos, ela ficou triste, achando que ela foi responsável por tudo isso que aconteceu. Foi responsável, sim, mas isso não é ruim. Mal sabe ela que eu agradeço muito por ela ter feito isso, porque talvez se ela não tivesse feito, eu não sei se eu seria hoje do jeito que eu sou. Talvez eu estivesse ainda no armário. Talvez eu fosse uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa reprimida. Eu não sou nada disso. E nem sempre as minhas histórias vão fazer você dar risada. Assim como todo mundo, aqui dentro é um turbilhão de sentimentos. Tem dia que vou fazer você rir, tem dia que vou fazer você chorar. E hoje eu espero fazer com que vocês reflitam e que vocês entendam que toda forma de amar é válida. Eu só quero dizer que hoje eu não acredito mais em tampas de panelas, em metades de laranjas, porque dá a impressão que falta um pedaço de mim e que só outra pessoa pode preencher. E isso não é verdade. Hoje eu acredito muito mais em 2 inteiros que, ao invés de se completar, somam. Ficou bonitinho esse final, vai. Fala aí.